Cara, deixa eu te perguntar, você tem medo de pregar? Você tem vergonha de pregar? Sabe, muitas das vezes a gente até tem vontade de falar de Jesus, falar o evangelho para as pessoas, mas algo nos trava, talvez a vergonha, talvez o medo de falar alguma coisa errada ou de não saber se expressar tão bem. Vários motivos às vezes acabam nos travando, né? E a gente muitas das vezes olha pra gente e se acha incapaz e acha defeitos, acha eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho essa facilidade em falar, enfim, etc. A gente não confia em si mesmo e eu queria te dizer que isso é bom e que na verdade por você não confiar em si mesmo, você tá um passo muito mais muito mais certo na direção da pregação do evangelho do que quando você tem uma confiança extrema em si mesmo. Cara, vamos ler um texto juntos. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são. Ou seja, sabe, a gente acaba às vezes achando que Deus só usa aqueles que são, aqueles que têm, aqueles que têm o melhor jeito de falar, aquele que tem aquela facilidade, aquela capacidade extrema, aquele talento. Só que a gente não entende que Deus, ele tem algo, não sei te explicar o que, mas ele gosta daqueles que não são nada. Ele gosta daqueles que, né, no olhar humano, a gente olha e fala, não vai dar em nada, não vai fazer nada, não consegue fazer nada, não tem nenhuma capacidade. Por que Deus gosta desse tipo de gente? Porque esse tipo de gente, quando está sendo usada por ele, não tem como você olhar e falar, cara, esse cara é top. Não, você olha e diz, ele é um milagre. Ou seja, não teria como essa pessoa estar fazendo o que ela está fazendo se não fosse o próprio Deus fazendo na vida dela, se não fosse um milagre, ou seja, a glória volta para ele. Então, sabe, o primeiro requisito, eu diria, para você pregar o evangelho é você não confiar em si mesmo, é você não confiar na sua própria capacidade, é você não ter essa falsa segurança, sabe, em si mesmo. Isso que muitas das vezes a gente tem, esse frio na barriga, esse temor, essa vergonha, não de falar do evangelho, mas de si mesmo, de às vezes você não apresentar o evangelho da melhor forma nas tuas palavras, no teu jeito. Essa insegurança muitas das vezes ela acaba sendo boa quando direcionada e quando ela não impede você de falar. Agora, obviamente, quando ela nos impede, quando ela realmente nos trava a ponto que a gente não consegue pregar aí, ela não é uma coisa boa. Sabe, eu te perguntar pra você se hoje você precisasse ir num cemitério e pregar o evangelho lá. E você, independente da mensagem que você fosse pregar ou de quem seria o pregador, né, seja um Billy Graham, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um Jonathan Edwards, o grande avivalista, não importa quem seja o grande pregador, você concorda comigo que não ia acontecer nada? Afinal, se ele fizesse o apelo no final e dissesse assim, não, porque quem quer entregar sua vida para Jesus, quem que ia levantar a mão? Afinal, estão todos mortos. Então, só aconteceria algo se Deus operasse um milagre, se ele ressuscitasse aqueles que estavam mortos. O que a gente não entende é que é exatamente isso que acontece quando estamos pregando o evangelho. Quando eu e você estamos pregando o evangelho, a Bíblia diz para nós, lá em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou. Ou seja, eu e você estávamos mortos antes de conhecer a Cristo. Eu e você não tínhamos capacidade nenhuma de responder positivamente ou negativamente a mensagem. A gente já estava no negativo, a gente já estava morto, a gente já estava condenado. Então, a menos que Deus viesse e nos ressuscitasse, eu e você não teríamos como receber a Cristo como Salvador. Então, se eu e você o recebemos, se eu e você hoje estamos pensando em pregar o Evangelho, quer dizer que a gente já ouviu o Evangelho e creu e agora a gente quer
também dar continuidade a isso, pregar o evangelho, é porque um dia eu estava morto, um dia você estava morto, um dia nós estávamos cegos, mas Ele nos fez ver, Ele nos trouxe vida, Ele nos libertou, Ele nos salvou. E é esse tipo de expectativa que eu e você precisamos ter quando estamos pregando. Não é apenas a expectativa da pessoa me ouvir e entender, mas é a expectativa de um milagre gigantesco, extraordinário aconteça, o milagre da salvação, que é sem dúvida o maior milagre de todos. A gente precisa de fé. E sabe, entender que é impossível pra gente fazer isso. Salvar alguém é impossível. Uma pessoa ser salva, uma pessoa ressuscitar e responder positivamente é impossível. Não cabe a gente fazer. Então, quando Deus ele nos convida para a pregação do evangelho, quando ele nos convida para a loucura da pregação, pode ter certeza que Ele se encarrega de fazer aquilo que só Ele pode fazer. A parte mais difícil de pregar o evangelho não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. A gente só precisa nos colocar à disposição. Ele usa até uma mula para falar na Bíblia, então por que Ele não pode usar a mim? Por que Ele não pode usar você? Não é sobre nós, mas sim é sobre Ele, porque Ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. E sabe, em Ezequiel, capítulo de número 37, Deus ele olha para Ezequiel e pergunta para ele. Ezequiel está diante de um monte de um vale de ossos secos, e ele pergunta: pode esses ossos voltarem à vida? E eu acredito que toda vez que a gente vai pregar, essa é a mesma pergunta que Jesus faz para mim e para você. E a gente precisa crer não em nós, não na nossa capacidade, não na nossa pregação. Nossa, eu tenho uma pregação aqui top, que todo mundo vai ser chorando. Não, irmão. A gente precisa crer que Ele é poderoso para salvar, através da palavra dEle, não da minha pregação, através da palavra dEle. E sabe, entendendo esse contexto que não tem a ver conosco, mas sim com Cristo, a gente precisa caminhar para um lugar de humildade. E eu me recordo de uma história que ela me marcou muito nos últimos dias. Eu estou fazendo um curso sobre pregação e daí o pastor José Gonçalves ele conta essa história. Ele fala de um homem que chegou no culto meio atrasado e ele todo pomposo, com terno top, assim, cheio de querer, sabe, com aquele nariz empinado. E ele é o pregador da noite. E ele chega, sobe no púlpito e todo mundo com aquela expectativa, ele começa a pregar com que diz: eu tenho a melhor mensagem de todas, vai ser uau! E de repente ele começa a pregar e até ele percebe que está sendo horrível, está sendo péssimo, e o semblante dele cai, ele fica cabisbaixo e termina a pregação e ele vai descer do púlpito. Quando ele está descendo do púlpito, um senhor, um ancião da igreja, ele chega nele e pergunta e fala a seguinte frase: se você tivesse subido como você desceu, você desceria como você subiu. E Deus ele quer usar a mim, ele quer usar você, mas basta a gente se entregar, basta a gente se colocar à disposição, basta a gente confiar não na nossa capacidade, mas no próprio Cristo. E é por isso que essa falta de confiança em si mesmo ela é boa. E a autoconfiança, muitas das vezes, ela é um perigo terrível. Claro que com o tempo, quando você começa a pregar, você vai se acostumando a falar em público, você vai aprendendo como se comunicar melhor, como explicar melhor, como que você deve falar, né? Aumentar a voz, diminuir a voz, você vai aprendendo. Isso é normal, você vai se acostumando. Mas uma coisa que jamais pode faltar é o temor, é aquele frio na barriga, é aquela consciência da responsabilidade daquilo que você vai estar falando, que não é qualquer coisa, mas é a palavra de Deus, e que você pode fazer a melhor pregação no mundo, mas se não tiver o Espírito Santo convencendo os corações, será a pior pregação de todas e a mais ineficaz. E sabe, por isso que aqui eu finalizo com a minha melhor pregação. Teve um dia que eu preguei a melhor pregação da minha vida até o momento. Eu tive uma pregação que ela foi muito marcante. Inclusive foi num dia que eu não tinha nada preparado. E eu estava trabalhando, cheguei, nem deu tempo de eu parar para ler nem nada. Eu cheguei no culto, praticamente no culto eu fui orando, eu pedindo direção de Deus e tal. Chegou na hora que quando o irmão estava orando por mim, o Espírito Santo falou: é isso que eu quero que você fale. E naquele momento eu sabia exatamente o que eu precisava pregar.
e as palavras foram vindo, fluindo, e o meu coração tava cheio, porque aquilo realmente estava fluindo com o meu coração há alguns dias. Eu apenas só não tinha escrito uma mensagem. E cara, eu não tinha nenhuma segurança em mim mesmo, eu não tinha um sermão pronto, eu não sabia se aquilo ia durar 5, 10, 15 minutos ou 1 hora. E se não me engano deve ter dado aí uns 40 minutos, eu não lembro. Mas eu lembro que quando eu entrei no carro para ir para casa, o meu amigo que me acompanha desde talvez da minha primeira pregação, ele olhou para mim e disse assim: cara, essa foi a melhor pregação da sua vida. Eu nunca vi você pregar como você pregou hoje. Foi a melhor pregação da sua vida. Aí eu olhei para ele e espontaneamente respondi: é porque não fui eu que preguei. Cara, quão maravilhoso seria se a gente tivesse essa consciência e essa convicção e essa insegurança em si mesmo, mas completa dependência em Deus o tempo todo. Então, cara, a gente precisa depender mais do Espírito Santo. Se você não confia em si mesmo, cara, isso é maravilhoso, não confie em si mesmo. Confie e dependa do Espírito Santo, e Ele é suficiente. Mas é isso, gente. Confie no Espírito Santo e bora pregar o Evangelho. E é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, valeu!